Saudações. Para todos aqueles que sentem a urgência da busca incessante, o que você procura não está em um destino distante, mas no limiar da sua própria percepção. Pois de tanto buscar, você encontrará o ponto de inflexão, não com uma resposta, mas um poder inimaginável à nossa condição humana. Prepare-se, pois quando a estupefação inicial passar, não seremos mais meros espectadores, mas o próprio regente do universo que você terá finalmente compreendido que o verdadeiro agente do destino sempre foi você. Sejam bem-vindos. Apresentamos o resumo do capítulo O Cristo Cósmico. Se faz Jesus, do livro Sofia e os Logos Criadores, escrito por Janval Elam. Neste canal, não nos pretendemos donos de nenhuma verdade, mas temos a determinação de gerar alguma clareza mental e plantar sementes para reflexão e lançar luz de conhecimento do nosso passado esquecido, de onde viemos, quem fomos, pois já é tempo de planejarmos aquilo que viremos a ser. O contexto cósmico, a criação doente e a crise da Trimurti, o universo atual e a história universal, de cerca de 14 bilhões de anos, são resultado da atuação dos 3 primeiros logos criadores, que colocaram para rodar uma máquina amalucada de criar vida aos borbotões. Essa criação é descrita como indevida e problemática. As divindades originais Prabrajna, Savna e Mavatna faliram e se transformaram nos entes demos Brahma, Shiva e Vishnu, pois foram forçadas a assumir as feições da condição existencial Daiva, uma doença que afetava os habitantes do universo vizinho. Esses 3 logos, a Trimurti, administraram a redenção de suas consciências de maneira tresloucada e criminosa, utilizando-se vergonhosamente de suas criaturas ferramentas, geradas para delas se servirem sem serem informadas. A lógica do resultado possível e a arte demodármica do possível regeram a existência universal. A lógica demodármica desses seres de natureza dementada, dispensou alicerces filosóficos, operando sob a premissa de que quem existe sente-se no direito de se alimentar. Para dar sentido aos seus modos esquisitos de produzir seres, eles usaram o conceito de Deus como o maravilhoso Criador e as religiões como instrumento de subordinação. A queda de Brahma e a mecânica das apostas. O primeiro Logos, Brahma, Javé, sofreu uma queda de sua condição anterior e foi reconstruído. Essa queda literalmente despedaçou a sua consciência pessoal nos elementos vivos mais básicos que compõem os elétrons do nosso universo e os antielétrons do universo vizinho. Por ter tido o problema da queda do seu corpo mental, Brahma, Javé, não podia produzir as expressões adhyasna avatáricas de si mesmo. Ao longo dos últimos 9 bilhões de anos, os 3 logos foram perdendo poder e adoecendo cada vez mais. Para manter o Criador caído, Brahma, em funcionamento produtivo, Vishnu e Shiva instituíram a instigante proposta mental do desafio em torno das apostas, um modo comum à medíocre mentalidade dementada da natureza daiva. As apostas mais importantes quase sempre giravam em torno da necessidade de gerar novas estirpes, pretensamente mais complexas, como estratégia de resolver os desafios da vida cósmica. O empréstimo de Vishnu e a gênese do projeto Jesus, a Trimurti, mantinha um sistema mental em rede para se perceberem interconectados e manterem as disputas ativas sobre a autoria da criação e sua suzerania. O agente humano de Javé, Enoque, por não conseguir produzir avatares, Javé se viu obrigado a escolher alguém da espécie humana. Enoque, o 7º patriarca bíblico da linhagem dos escolhidos. Enoque foi retirado da terra pelos anjos do Senhor e levado ao universo vizinho, Brahmaloka,
onde conviveu com Javé e seus anjos por cerca de 300 anos. Ele reproduziu para os humanos a agenda do Senhor Javé. Javé pretendia dominar os humanos utilizando a figura de Enoque Metatron. Contudo, a porção humana de Enoque morreu inesperadamente em pleno Brahmaloka, levando o alento vital da sua porção Metatron. Javé perdeu assim seu ponto de apoio genético estratégico, caindo para terceiro lugar na disputa de poder com Shiva e Indra, Zeus, o avatar de Vishnu e o pacto. Nessa ocasião, Vishnu se ofereceu em empréstimo a Javé. Esse empréstimo significava prometer que um ente seria criado para uma função específica perante o contexto pendente entre eles. Vishnu assumiu o dever, sustentado nos termos de uma aposta, de engendrar uma expressão avatárica para nascer entre os humanos, com o objetivo de liderá-los e conduzi-los de volta ao controle de Javé, uma missão originalmente encomendada a Enoque. Surgiu a noção do Messias, um super-ser humano equivalente a um Enoque 2.0. Como Vishnu já havia construído Mohen-só, seu avatar, habitante do universo vizinho, e Sofia, urdido a partir de Mohen-só para o universo material biológico, Javé concordou que seria melhor gerar um avatar humano a partir de Sofia, o mais atualizado tipo de ser no âmbito do universo biológico. Foi nesses moldes que Sofia recebeu a ordem de que precisava se fazer humano para cumprir os termos do pacto aposta estabelecido entre Javé, Brahma e Vishnu. O projeto avatárico Jesus, a redução de Sofia. O nascimento de Jesus foi um projeto avatárico que exigiu o sacrifício de um suzerano celestial. Sofia, o Cristo cósmico, foi obrigado a se tornar um simples humano, um ser animal, frágil e mortal. O processo científico e o fatiamento. A tarefa de adequar a alma de um quase-deus ao nível vibratório humano foi coordenada por Aya Grael. A família Yenol, cientistas vindos de outras paragens siderais da nossa galáxia, dedicou-se à construção de um procedimento científico de altíssimo padrão, o até então considerado impensável. Transformar um quase-deus em uma simples expressão animal temporária. O trabalho consistiu em conquistar a certeza da redução vibratória necessária, aplicando operações energéticas sobre o corpo eterno que contém a sede da alma, o espírito, até desconstituir a condição excelsa e gloriosa de unicidade com o Pai Celestial. Após atingir esse ponto, o mestre voluntariamente se desdobraria, passando por uma série de adaptações bastante dolorosas para o psiquismo pessoal e sucessivos deslocamentos para se adestrar à convivência com o primitivismo energético. Essa redução desafiadora exigiu que o código-fonte definidor pessoal, CFDP, de Sofia passasse por um processo de redução vibratória para que sua parte tema central fosse inseminada em Maria, juntando-se ao DNA mitocondrial dela e fornecendo condições propícias ao surgimento do DNA de Jesus. Este caso representou um processo extremo de fatiamento de consciência que vitimou os seres Adai, pois a consciência original foi fatiada a ponto de perder o controle central, mantendo apenas energeticamente as múltiplas faces. A consciência de Jesus estava fatiada simultaneamente em pelo menos 4 porções: Vishnu, Mohen-só, Sofia e Jesus, e possivelmente mais de 10. Os agentes e a guerra cósmica simultânea, o processo de encarnação, exigiu a seleção do espírito de Maria por Aya Grael, o mesmo ser que, em tempos futuros, anunciaria o nascimento e já havia anunciado a vinda do Messias aos profetas. Aya Grael passou a ser conhecido como o Anjo da Anunciação. O autor terreno das revelações do Apocalipse, João, foi assessorado por Aya Fael,
que se identificou como um ser que desenvolve trabalhos de aferição de tempo futuro e projeções. Enquanto Sofia se desconstituía, Ayamael, conhecido como o Anjo Miguel, foi escalado para coordenar as tarefas de enfrentar expressões rebeldes de pequenos grupos e forças rebeldes alojadas no sistema de Antares. Ayamael assumiu o ônus de ter que lidar com situações extremas que não comportavam soluções no âmbito dos princípios que abraçavam. Esses eventos tiveram lugar simultaneamente ao que se passava no universo paralelo, do qual Sofia não tinha noção direta, recebendo ordens repassadas pela família Aya. Sofia, gerado livre e sem lacres, não poderia captar diretamente tais ordens. O enigma: a complexidade humana supera a programação. O homem Jesus, que aflorou do projeto avatárico, saiu-se bem mais complexo e sofisticado do que qualquer programação possível de ser feita pelos seres Aya, por Sofia, por Javé, e surpreendeu a todas as mentes e parâmetros de análise. A questão central permanece um enigma. Jesus foi exatamente o tipo de ser humano que Sofia esperava utilizar na sua tarefa terrestre? O autor responde categoricamente: não, não foi. Sofia é um ser biodemo, possuidor de um cérebro que, na lógica humana, corresponderia à classe radiata. Biodemos possuem cérebros radiatas. Ele foi engendrado para ser o suzerano deste universo. Após o surgimento dos humanos da Terra, Sofia percebeu que tinha uma deficiência patente. Ele jamais poderia vislumbrar que teria que lidar com seres bilatérios, mais complexos que sua condição biodemo. Sofia, que só sabia gerir seres robotizados ou destituídos de emoção criativa, não conseguia assimilar toda a riqueza produzida pelo cérebro bilatério de Jesus. O psiquismo de Jesus apresentava uma complexidade superior, pois as emoções, a intuição, o bom humor, o amor, o altruísmo associados a uma racionalidade crítica elevavam-no a um nível muito superior ao que o psiquismo de Sofia dispõe. O ser humano é muito mais complexo que toda a experiência de Sofia. A complexidade da amplitude psíquica de qualquer ser humano é naturalmente superior à de um ser biodemo. Sofia tem dificuldades em ter entendimento razoável de certas percepções do psiquismo humano. O destino de Jesus, o risco genético e a gestão universal. O homem Jesus surgiu de modo absolutamente afetado, pois sua única opção era cumprir sua função como o Messias profetizado, o telos, destinação avatárica específica. Jesus, entretanto, fugiu ao controle de Sofia, como também do de Vishnu. Uma das questões mais angustiantes era que, ao longo do sofrimento terreno de Jesus, se ele vibrasse com negatividade, deformaria o código genético cedido por Sofia, o que acarretaria problemas impensáveis na condição não humana do corpo do suzerano universal. A gestão universal estaria comprometida para todo o sempre. O suzerano cósmico, Sofia, se expôs a uma trágica experiência humana para que nela houvesse uma definição de um problema gerado bilhões de anos antes. De todos os eus avatáricos produzidos pelo Espírito de Jesus após sua morte terrena, sobrou especificamente para o eu de Sofia encarar e resolver o enigmático problema. A Trimurti se dissolveu ao longo dos anos de 2015 e 2016, finalizando em 2017. Elam enfatiza a necessidade da nova ordem. Para a cultura humana, será sempre muito difícil compreender que a gestão universal, após a derrocada da Trimurti, terá que ser exercida por Sofia, ou somente horrores e tempos tortuosos constituirão o cenário da próxima e última etapa da história universal, pois simplesmente não existirá nenhum tipo de administração. O ser humano, que surgiu num erro desproporcional, mera constatação, tornou-se a estirpe mais complexa, cuja sagacidade poderia definir o futuro rumo desta obra inacabada.
É na natureza humana que todas as pendengas e disputas acumuladas terão que ser, doravante, definidas. A humanidade, com seu senso crítico, contestou as estirpes que se julgavam à frente do progresso cósmico. Sob a perspectiva dos dois universos, nada existe que se possa comparar ao ser humano quanto à conquista de certos padrões de progresso espiritual. Bem, pessoal, gratidão a todos, encarnados e desencarnados ligados nestes assuntos, importantes à sobrevivência da nossa espécie. Este vídeo eu dedico a você que nos ajudou assistindo até aqui, lembrando que o link do livro está na descrição deste vídeo. Sugiro verem os resumos dos outros capítulos para melhores insights. Pedimos que deixe seu like, curta o vídeo, inscreva-se e compartilhem estas gotas de orvalho dionisíaco. Estejamos em paz e até breve.